Quem sabe quando começar aqui, deu, começou. Isso, começou a Vai. gravar. Que eu estava relendo, e eu estou lendo a tradução da Companhia das Letras. Essa que foi enviada? Não sei, eu estou lendo a que eu tenho em casa. Mas acho que é a que foi enviada. Tá, pronto. A tradução, no texto, traz a questão do psíquico e do consciente, que no caso eu não entendi, porque depois, mais para frente, ainda na primeira parte, tem uma frase que eu achei bem estranha, que fala que se diferenciam dos conscientes apenas pela falta de consciência. E eu fiquei pensando nesse consciente se seria uma referência àquilo que tu faz da diferenciação de psíquico e psicológico. Tá, podemos retomar. Bom, obrigado pela questão. Então, eu vou... Não imediatamente eu vou na questão, mas ela certamente vai ser contemplada ao longo aqui do nosso encontro de hoje. Bom, quero primeiro saudar a presença de vocês aqui, a presença não, né, a participação de vocês, presença, sei lá. Para mim é presença, porque eu tenho a impressão que eu estou falando para vocês, sabe? Então, para mim é presença. Tá bom. E dá início a esse terceiro encontro. Com isso, eu lembro também que a gente teve 2 encontros em que trouxemos uma série de considerações. Elas vão nos acompanhar e a gente vai tocar em frente, se vocês estão de acordo. Eu não sei se o que foi enviado é da Companhia das Letras, eu até acho que mas isso é o de menos, porque esse que foi enviado, eu estava dando uma olhada e nessa frase que a gente tirou com muito destaque na última vez que a gente falou, que era assim, que é bem no início do texto, primeiro parágrafo do texto, que fala sobre a repressão. Agora falei repressão e estou me lembrando que como é que a gente está se metendo com umas coisas um pouco assim, sei lá, são coisas delicadas esses conceitos, né? Eu acho super delicados, porque se fosse uma psicologia, era só pegar aquilo como um conceito teórico e pronto. Tipo assim, repressão igual, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas com vocês, eu fico afim de não recuar na frente de conceitos assim delicados de psicanálise. Bom, que ele comece por repressão, depois mais adiante ele vai justificar, ou até talvez nem seja nesse texto, mas ele vai dizer que vai conceber o insabido a partir da repressão. Tudo bem. Mas a repressão está bem na versão que foi enviada para os inscritos. E aí vem, né? Não consiste em cancelar, em aniquilar. Aí vem uma ideia representante do instinto. Ah, eu não tinha visto. Uau! Nossa! Eu leio uma frase dessa em português, eu paro, eu não continuo. Não vou adiante. Não vou mesmo. Eles traduziram Forstillum por ideia. Sendo que em alemão, ideia
É assim, ó. ID. Pronto, não tem dúvida nenhuma, né? Então, se fosse uma ideia, a gente logo ia saber. Então, né, leitor dessa tradução, atenção, confusão à vista. Aí eu fui mais para o final, porque eu queria saber se tinha os apêndices. E lá no final ele fala representação. Ah, então, aqui ele traduziu por ideia e mais adiante começa a falar de representação. Ai, ai, ai. E... Então, aqui eu já dou um toque que Letícia queria dar, assim, por uma questão de organização das leituras do nosso seminário. Esse texto enviado não tem junto os apêndices. Eu tinha feito, em outra hora, uma tradução do apêndice C para o português e passei a Letícia e o pessoal da comissão de eventos, eventos clínicos, passará para vocês o arquivo. Então, a gente esteve falando antes, e não faz mal que não fosse antes o texto, porque para hoje não precisava ler os apêndices. A gente tem muito que trabalhar aqui ainda. Agora, para a próxima vez, talvez a gente dê alguma passada sobre alguma parte do apêndice C, que vem ao final do texto. O inconsciente, 1915, não sei quantas páginas, umas 50 ou coisa assim. Depois, apêndice A, apêndice B, apêndice C. Então, para nós vai ser importante o apêndice C, principalmente no final. Bom, ok. Bom, instinto em português tem instinto também em alemão. Freud usa instinto em algumas passagens, pouquíssimas, porque instinto não, acho que não interessa muito como noção para ele. E para nós é importante deixar isso, como a gente já fez na outra vez, bem assinaladinho. Aqui é pulsão. Então, pulsão é uma excitação psíquica que só acontece quando tem a alteridade. Pode não ter um outro, tá? Eu digo alteridade porque é assim uma espécie de instância do outro, assim, dos outros. Eu chamo de alteridade. Tem a ver com onde eu não estou. Pronto. Essa. Só para retomar a frase, para a gente não deixar isso solto, a essência do processo de repressão não consiste em cancelar, em aniquilar uma Vorstellung representante da pulsão, mas em impedir-lhe o tornar-se sabido. Então, aqui eu dei um torniquete na língua, porque era para ser tornar-se sabida, né, a Vorstellung. Mas aqui não é uma questão, é tornar-se sabido no sentido de estado psíquico, o estado psíquico de sabido. Então, não é que ela vai ser sabida, tá? É que ela vai encontrar-se, ou seja, onde é que você a encontra, né? É da repressão impedir que ela, essa Vorstellung, se torne sabido, venha para o estado de sabido. Pronto, é que se ela foi reprimida, ela está. Então, essa representação encontra-se no estado do insabido. Com isso, a gente está falando de insabido, sabido. Então, não vou lembrar tudo, mas eu não vou falar consciente, né, como seria o corriqueiro, eu vou falar sabido. Vou falar sabido. Para os nossos ouvidos, acho que isso aí
vai fazer uma função importante, tá? Não é só assim, um capricho, é uma questão de a cada vez notar que é de saber que Freud está falando. E que é de saber, é com saber que a gente está lidando, relativamente ao saber, seja porque não tem a ver com saber, insabido, seja por se tratar de uma peça, de um sistema de saber, então ali o estado é sabido, ou o outro estado, que ele chama pré-sabido, que é o... depois a gente vê qual é que é essa do pré-sabido, tá bom? Ok. De todo modo, essa palavra que eu não botei, né, representação, e eu estou tendente a não botar. Uma Forstelung pode representar a pulsão, diz Freud aqui nessa passagem, de certo modo diz isso, o que, para mim, como leitor, me leva a pensar que, ao mesmo tempo, ele está dizendo que pode, assim como pode representar, pode também não representar a pulsão. Tá? Então, não necessariamente uma Vorstellung representa a pulsão. Mas algumas Vorstellungen podem ser, sim, representantes da pulsão. Tá? Então, com essa passagem, a gente estava sublinhando no nosso encontro anterior, que é realmente assim, não tem muito como não perceber, é incorreto chamar Vorstellung em português de representação. Então, se ela representa uma pulsão, tudo bem. Tá legal. Isso não quer dizer que ela se chama representação. Tá? Ao mesmo tempo, eu estou, sei lá, antes de falar de uma possibilidade de denominar em português, queria chamar a atenção para isso. Assim, ó, foi traduzido por ideia, foi traduzido por representação, eu talvez traduzisse por imaginação, ou talvez eu traduzisse por proposição. Em todo caso, sem gerar Vorstellung, Vorstellungen seria o plural de Vorstellung, tá? Vorstellung, representação, Vorstellungen, representações, tá bom? Sem gerar Vorstellungen, eu não constituo ideias, nem represento, nem tenho noção de representação, não há imaginação, não há proposição. E aí o Freud traz mais alguns, não há aspirações e nem decisões. Tá? Com isso, para mim, fica super, super, super evidente que é muito bom a gente ter alguma noção do que é isso aqui, que se chama Vorstellung. Né? A gente viu, então, que é o nome do processo de ordem psíquica, mas é também o nome do produto desse processo. Normalmente eu vou usar no plural quando eu me referir ao produto. Tipo assim, tu coloca em ação o processo de Vorstellungen, aí tu faz uma Vorstellung, então uma ação, e tu gera com isso um produto. Esse produto chama-se Vorstellung. Aqui eu vou dizer Vorstellungen, tá? Vorstellung para o processo e Vorstellungen para o plural. Representações seria mais corriqueiro, mas eu estou evitando. Pronto. Sem esse processo, você não tem nenhuma formação no psiquismo.
todas as formações psíquicas decorrem da ação de Vorstellung. Tá? Então, não sei como é que soa para vocês isso, formações psíquicas, mas eu estou falando de formações assim, ó. Formações no sentido que precisa ter uma forma, sabe? Formação é o fato de você fazer uma forma, né? Formação, não sei se dá para acompanhar nesse sentido, mas para mim seria legal que a gente tomasse formação assim. E ainda é legal o formação assim, que te dá uma dimensão de ação, porque se tu deixa um substantivo parado, parece que tem já uma formação na cabeça das pessoas, mas não é com isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com uma forma que se criar a partir do atendimento psicológico. Esse é o nosso ponto. São as formações psíquicas. Ponto. Pronto. Tudo que tem forma no psiquismo é decorrência desse processo. E não tem lugar sem os frutos desse processo. Tá? Então, se vocês estão de acordo, a gente podia ir um pouquinho em direção a esse processo mesmo. Que ação é essa? Bom, começando assim, sobre a ação, vou tirar daqui esse. É legal essa palavra ação, que é a terminação ULG, né? Lembra do Vorstellung? Aquilo é a ação. Então, eu queria ver com vocês que essa tem que ser obra de uma instância psíquica, e não tem nenhuma outra que possa fazer isso, que é chamada o eu, que é uma coisa muito esquisita, né? O eu. Para vocês não é esquisito, porque vocês leem, discutem. Agora, vai dizer lá para o pessoal lá em casa que é o eu, as pessoas vão dizer que vão achar que você falou errado. Vão esperar assim, uma outra volta, né? Ninguém vai corrigir você, mas vão esperar assim, não. Né? Tipo, a língua é uma peça fora da língua, né? Pronto, não é. Não é porque aqui não é um pronome, é um substantivo, que tem a mesma forma na língua que o pronome. Mas quando Freud fala o eu, não é um pronome. Até é um pronome, mas é sobretudo a denominação de uma instância psíquica. Instância é assim, do instante, sabe? Sabe? Olha o instante, já passou, sabe? Olha o instante, olha o instante. Sabe? Por isso que a gente tem que atender as pessoas, porque aquilo está toda hora pulsando assim, ó. Vocês que atendem, sabem como é que é? Aquilo fica ali, daqui a pouco, poft. Pura instância, pura instância, pura instância. Então, só tem um agente no psiquismo. Eu vou trazer assim, tá? É claro, isso pode ser contestado. Eu não estou muito assim voltado para uma assim, sei lá, hegemonia de considerações a respeito disso aqui. É uma proposta de discussão, entende? Então eu vou tocar assim. E sigo assim dizendo. Só tem um agente. Então, se é uma ação, a pergunta seria, tá, qual é o agente mesmo? Que instância lá, ou que entrou em ação? Pronto. Resposta aqui, o eu. Coisa curiosa é o seguinte, nós estamos no nosso texto aqui, tá? 1915, tá? Tudo bem, ainda não tem instância do eu. Essa instância, ela chega praticamente em 21 e ganha mesmo seu estatuto de conceito em 23. Então, aqui a gente tem 6 anos, 8 anos.
Então, 8 anos depois do nosso texto é que tem o eu. Não tinha o eu antes. Antes, não era conceito, o eu era uma denominação da psiquiatria, sabe? Assim como Freud pegava coisa da psicologia, pegava da psiquiatria também. E o eu é uma noção super rica da psiquiatria, muito, muito rica. E não é do tempo de vocês, mas quando eu fiz psicologia, a gente lia manuais de psiquiatria, que a gente pegava na biblioteca, porque ninguém vai comprar um manual de psiquiatria, era um livro muito grandão assim, e tinha excelentes manuais de psiquiatria. A gente ficava pensando, como é que pode esse pessoal, tipo assim, como é que pode conhecer tanto assim, né, sobre a dinâmica mental? Era o pessoal dos hospitais psiquiátricos, que os psiquiatras, que eram, sobretudo, observadores. Eu era um dos nomes das coisas observadas. Tá? Então, não era um conceito lá, ou se é, não é nesse sentido que Freud pega, porque para Freud isso se torna conceito em 23. Bom, essa ação, ela é obra desse aqui, tudo bem? Então, não assim, completar muito a conversa nesse ponto aí. Ok. Ação de ordem psíquica. Tá, mas que ação é essa? Nós vamos ter que entrar, ela vai dar para fugir. É muito esquisito não recuar nesse ponto, porque nesse ponto é a hora, quem sabe vamos embora, todo mundo. Mas já que vocês estão aí, eu vou continuar. Seguinte, eu fiz uma coisa assim, um pouco a moda da casa uma vez, que era um desenho do eu, a partir da psicologia das massas. Não sei se eu vou saber de cabeça aqui, acho que sim. Como é que é? Ah, não vou fazer. Não me lembro mais como é que é. Como é que era que fazia? É. Ai, não vou fazer. Vou fazer só assim, ó. Uma divisão. Uma divisão. O desenho, assim, certinho, fico devendo para a próxima, até porque certinho não tem, então vocês não ficaram sem nada. Não tem nada que vocês ficaram sem. E eu quero colocar essa divisão pelo seguinte. O que a gente falou na primeira vez que a gente teve esse seminário foi uma passagem, lembrando uma passagem de Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, que falava de inconsciente, não repara, vou dizer tudo de novo, que o inconsciente ocorre como função de sistemas separados a dois. Esses separados aqui é o seguinte, uma separação, considerem que essas duas linhas, para ter uma assim, ilustração do que eu estou falando, considerem que essas duas linhas sejam paralelas. Então, dizer que uma é separada da outra é até esquisito, né? Tu tem duas linhas paralelas, tu vai dizer elas são separadas? Ah, não sei se elas são separadas, elas são duas linhas paralelas, né? É gozado falar em separadas, parece que tinha que ou foram disjuntas, bom. Mas isso a gente vai chegar mais perto depois. Só queria botar assim um pouquinho de condimento assim, nessa nossa consideração. O eu é dividido. Isso apareceu de 23 em diante, chegando lá no fim, Freud, o último texto, ele escreveu a cisão do eu no processo de defesa. Então, isso aqui é um troço importante. O que tem para mim aqui, tipo assim, sistemas separados. Isso aqui seria o desenho de um sistema, essa linha. Isso aqui seria o desenho. Eu não vou botar assim porque
Isso é que pode gerar confusão. Eu vou botar só. Isso é um sistema, isso é um sistema. Um sistema, outro sistema. E são sistemas que não tem nada a ver um com o outro. Tá, ok. Uma vez que eu não consigo fazer relação entre um sistema e outro, isso aqui começa a gerar um campo de tensão. Por que eu estou falando isso? Já vou colocar aqui, ó. Vocês já ouviram falar nisso aqui, né? Libido, energia sexual. Tá legal. É muito ruim o termo instinto, sabe? O termo instinto tinha que ser assim, proibido nesses textos psicanálise. Porque essa coisa sexual podia ter a ver com o instinto, sabe? Esse troço meio animal, assim, que até os cachorros têm, sabe? Libido só existe onde tem eu. O eu. Libido é gerar. E essa falta, esse vão, tá? Esse vão no eu é o gerador. Isso aqui é o gerador da energia sexual. Isso aqui é uma usina, essa abertura aqui, esse vão é um gerador da libido que só dá para conceber como uma energia e é uma energia sexual, tá? Tudo bem até aqui? Tá, mas por que eu estou vindo trazer libido agora aqui, né, nessa nossa discussão sobre a ação? Pronto. Essa ação consiste no seguinte, essa de Forstellen, tá? A ação de Forstellen consiste em investir libido em traços da sensorialidade, assim, traços sensoriais do tipo da visão, da audição, do olfato, do tato. Então, a ação da qual se trata consiste no investimento libidinal de traços que, uma vez investidos, terão sido da percepção. Eles viram memória, eles viram traço de memória. Vou dizer de novo, porque posso ter pegado vocês de surpresa com assim, com a brevidade dessa frase, mas eu vou lá, vou de novo. Que ação é, em primeiro lugar, é isso. Investimento com libido de certos traços que, uma vez investidos, terão sido da percepção. É como se eles fossem jogados, como se o encontro deles no futuro remetesse a uma reedição. Não se preocupem de estar com isso assim presente, porque isso escapa com uma beleza. Não se preocupe. Não precisa aprender, nós vamos poder voltar muito tranquilamente sobre isso aí. Digo eu, né? Bom, foi por essa razão que eu pensei, uma época, em chamar essa ação de aposição. Aposição. Epa, pronto. O que é a incerteza da denominação, né? Porque
contar com uma denominação em português daria um suporte, assim, que parasse, a gente podia parar de deixar isso meio em falso, assim, sabe? Quando tu pisa assim, a coisa meio em falso, assim, sabe? A tua sustentação, ela dá uma falseada, né? Enquanto a gente não tiver um nome para Forstello em português, vai ficar assim, porque a gente está certo que não é representação, mas não tem um outro nome. Eu vou... vou. É que eu não sabia se eu botava ou não, mas eu vou botar. Para discussão, né? Para discussão. O verbo é um verbo pouco conhecido, é um verbo apor. É um verbo que a gente não usa muito, né? Super raro. Apor, como apor? Né? Mas na escrita ele se encontra, né? Apor. E é uma coisa super simples, que é pôr junto ou sobre. Isso é apor. Apor é pôr junto, tá? Botar junto. Ou botar pôr sobre. Tranquilo, tá? Não tem mistério na palavra aposição, diria eu. Só ela é super rara, né? Assim como ela não é usual, você nunca apõe nada, né? Claro, isso não é das ações da gente, né? Mas eu quero, sei lá, pelo menos por enquanto, deixar esse como nome da ação, porque se eu vou votar para o Forstello, vai ficar muito ruim ter que recorrer a um nome alemão, não fico afim. Tá? Então, não reparem a alternativa, eu vou apagar a por, mas vocês vão se lembrar. Então, a posição é a ação de apor, né? Tudo bem? Ok. Resultado disso é a constituição de aposições. É super feio, né? Pá, não é redondo para nada o troço desse. Ora, aposições. Paciência, mas se eu chamar de representações, a gente vai para o beleléu. Entende? Mesmo sendo feio, eu opto por deixar feio. Porque feio por feio, né? Não é isso, né? Que interessa. Processo, produto. Qual é o processo? Investir libidinalmente traços da sensorialidade, que uma vez investidos, terão sido da percepção. Então, você sexua traços sensórios. Então, o primeiro passo é sexuar traços. O tempo não é passo, é o primeiro tempo como se tivesse um primeiro tempo desse processo. Pronto. Só que esse tempo, a gente não tem ele quando a gente fala com as pessoas, porque elas vêm nos procurar já no tempo 2. É que esse tempo 1 da sexuação, ele é suposto porque você tem, nesse tempo 2, você não tem mais a sexuação porque eu não tenho como criar nada sexual. Eu só cria elementos eróticos. Eu coloco Eros em ação. Esse nome Eros, né? Depois, vocês devem estar lembrando, mas ali em 1920, quando veio bem certinho assim a concepção das pulsões, a gente tinha pulsões de vida, que era de Eros, lembra disso? E depois tinha as de morte, que era de Thanatos. Pronto, são dois deuses gregos, né? Então,
Eu deixo, Thanatos, eu vou deixar para lá, mas eu vou Luiz, falar de... Sim. Diga. então, ó, eu tenho uma pergunta ali no chat, não sei se o senhor quer que eu leia. Tudo bem, se você acha que tem a ver. Não sei. Sim, sim. Você que é A pergunta organizador. da Melina. Boa noite. Tudo bem, posso ler aqui. Boa noite, professor. Esses sistemas que seguem o eu seriam o que gera a falta? Geram esse vão que geram a energia sexual. Poderia falar em termos de entrada do sujeito na linguagem? Tem a ver com a libido, com a aquisição de linguagem? Sim. Essa é a pergunta dela. Não sei se o senhor tem acesso ao chat, poderia olhar também. Eu até teria, mas eu assim fica um pouco além da minha capacidade. Não, Eu tudo bem, estou mas eu posso utilizando seguir lendo. uma coisa de cada vez. Tá, te agradeço. Tudo bem. Tá. Pois é. Ficou meio empaçocado aqui, né? Mas tem sim, tem a ver, justamente tem a ver. Eu apaguei 21 aqui, mas 21 é o seguinte: psicologia de massas e análise do eu. A psicologia de massas quer dizer o seguinte: eu não vou botar de massa, eu vou botar só psicologia. Meio bampa no troço aqui. Bom, psicologia. Luísa, psicologia tem os troços psíquicos que tem lógica e tem o que não tem lógica, né? O que não tem lógica fica só psíquico mesmo, né? Pode ser assim. Então, o psíquico é o que compõe o que se chama psiquismo. Quando a gente diz ismo, essa terminação será sempre uma, assim, no nosso seminário, né? Não estou dizendo nada universal, mas no nosso seminário é referência a uma sistematização. Tá? Então, psiquismo é o que a gente pode conceber de sistemático no o que tem a ver com o psíquico, né? Tá? Vai incluir psíquico e psicológico. Tudo bem? Bom, no psiquismo. Eu não vou deixar esse ismo aqui porque pode chamar a atenção e agora eu não preciso. Em 21, psicologia das massas e análise do eu. Psicologia de massas e análise do eu quer dizer uma lógica do psíquico que só dá para fazer quando tem os outros, ou seja, quando tem uma língua. A língua é um suporte que eu suponho que compartilho com os outros. É uma erotização que eu suponho que também é uma erotização daquele com quem eu converso, ou daquela, tanto faz. Então, eu não falarei linguagem, como está na questão, a questão dizia linguagem, né? Entrada na linguagem, porque eu diferencio língua de linguagem no ponto super básico, que é o seguinte: uma língua se chama de língua quando tem uma sintaxe. Sintaxe é o ditame das possibilidades de composição naquela língua. As composições possíveis numa língua dada, as possibilidades de compor as sequências numa língua dada, chama-se sintaxe. É a sintaxe que designa o possível na língua. Tudo bem. Chama-se língua quando tem uma sintaxe. Quando não tem uma sintaxe, eu vou chamar de linguagem. Um ordenamento que não é qualquer, que é determinado, que é uma seriação sem sintaxe, eu vou chamar de linguagem, tipo a matemática, linguagem matemática.
É gozada. Essa pergunta que você fez sobre a entrada na linguagem, esses dois sistemas aqui, joga direto a gente na complexidade do termo que a gente está tratando. Por quê? Tem um vão que só chega quando chega a língua, que é o seguinte: eu tá em primeira pessoa, eventualmente, ou quando chega a língua, né? Ou tá em terceira pessoa. Eu não vou botar a segunda aqui, vou pular direto para a terceira. Então, como assim? Eu aquele que toma a palavra, sabe? Esse que vocês recebem na sala de vocês lá e dizem para eles, me fala, me conta, me diga o que se passa. Né? E você chama ele na primeira pessoa. Tá legal. Mas, normalmente, quando ele começa a falar, eu digo ele no geral, tá? Ele é, então, genérico. Normalmente, ele vai começar a falar dele como objeto. Quer dizer, aí ele vai começar a falar da realidade que ele tá, pela qual ele está passando e que ali, assim, tem os motivos para ele vir procurar você, por causa dessa realidade pela qual está passando. Ele fala em primeira e se apresenta em terceira pessoa. Então, tem um pouco nessa sua questão sobre esse vão aqui, isso que é uma coisa assim, ó, você não pode estar nas duas posições ao mesmo tempo. A língua não permite isso para você. Então, ou você é quem fala, ou você é aquele de quem se fala. Ou você está em primeira pessoa, ou você está em terceira. Então, tem já de saída em Freud essa condição que só tem no eu, porque eu é aquele que fala. É que fala, mas é aquele também de quem se fala. Não sei se fica claro isso, mas o fato de que você possa estar numa posição e na outra, você pode ir alternando isso aí, de certo modo, porque você quer ser um só, sabe? Você quer ser, ao mesmo tempo, o que fala e o objeto da consideração. Dito isso, eu fico assim, sei lá, por um lado contente, embora pareça que falei uma coisa super confusa, mas fico contente de dizer para quem atende, faz os seus atendimentos psicológicos, ou tem interesse em fazer, ou estudar os atendimentos psicológicos, dá alguma noção já, desde já, da complexidade do que se cria no atendimento psicológico, do que comparece no atendimento psicológico, que salta aos olhos de qualquer um que atende. Qualquer um que atende tem certeza que é super complexo o que está na sua frente naquela hora. Então, até aí, tudo bem. Bom, pois é. Então, só para encurtar a resposta a essa pergunta, esse vão pode ser entre o que se produz em primeira pessoa e o que se produz em terceira, pode ser, mas pode ser vão também entre uma produção feita com a língua, outra produção feita com a linguagem, porque na linguagem não tem sintaxe, elas não se encontram nunca, uma linguagem nunca vai ser uma língua, nunca. Na nossa discussão, tá? Não estou falando coisa universal, assim. Esse vão pode ser uma erótica diferente da outra.
e por aí vai. Tem vão de tudo que é jeito. E ele se cria por divórcio, eu ia dizer, por... É engraçado falar de separação, porque parece que um dia foi unido, né? Nunca foi unido. São coisas paralelas. Muito, muito. Nós vamos se encontrar, mas e se a gente der um jeitinho? Olha, não. Nem com gente. Nem no Brasil dá para fazer isso. Luiz, tem uma outra pergunta aqui no chat. Posso ler também de novo? Boa noite, professor. Essa passagem de posições do eu em primeira pessoa e do eu em terceira pessoa, como isso se configura em uma clivagem egóica? A clivagem, tá legal. A gente está chamando de clivagem esse clivado. Pá e pá. Dois troços que não vão se encontrar nunca, sabe? Duas partes que não se encontram, sabe? As duas partes da laranja, sabe? Tudo bem. Só que não. E agora? É que quando as coisas não dão certo, tu tem que procurar um psicólogo, não adianta. Vocês estão com faca, queijo, tudo mais na mão, porque... Bom, depois a gente vai ver por quê. Clivagem do eu é isso aqui, tá? Uma separação. Sim, eu posso estar em primeira pessoa aqui, em terceira aqui. E eu quero fazer de mim um só, sabe? Essa unidade, que é a mesma busca da identificação, né? Toda a identificação é uma pretensão de suspender a clivagem, é de cancelar o vão, preencher o vão. A diferença de eu em Freud para várias passagens, porque tem passagens em que ele fala do indivíduo, sabe? O indivíduo, você escuta na palavra indivíduo, não dividido, né? Você escuta isso, né? Indivíduo. Pronto. Então, o indivíduo é o da identificação. O indivíduo é o que vai participar na massa. É o que vai participar na massa. E a graça da massa é que lá tu não é dividido, tu é um. Então, a massa é um júbilo, assim, né? Não sei se vocês têm uma noção de massa, mas onde tem movimento, que tem várias pessoas, é uma coisa. Mas quando vira uma massa, tu logo vê, entende? Porque tu começa a ficar assim, ó, umzão só, assim, tu fica super bem na massa, imagina. Eu não sei se o pessoal, quando ia no futebol, ia para ver o futebol, ou era para fazer parte da massa, porque é um negócio... Aquele negócio é um auê tão grande, parece um troço de realidade. Um troço de puta que pariu. Tipo, deu, né? Agora, quando termina o futebol, é fácil, porque aí super murcha, né? O problema da massa é que daqui a pouco o fogo da palha... Como manter um fogo? Botando mais palha. Às vezes dá, às vezes não. Né? Então tá. Mas acho que a gente está contemplando essa questão. Eu só queria avançar um pouquinho nesse negócio de Eros, porque Eros é dessexuação. Eros é dessexuar. Essa é o que Eros faz é isso, dessexuar. Então, quando a gente tem uma erótica é um produto, então, da ação de Eros, da dessexuação.
Quando a gente tem uma erótica, a gente sabe que tinha uma sexuação. Por isso é que eu digo, então aqui a gente está no tempo 2, tá? No tempo 1, sexuação, e o tempo 2, erótica. Então, quando você tem uma erótica, eu quero apresentar nesses termos para você, para a gente, bom, para efeitos de discussão. Quando você tem uma erótica, houve dessexuação. Normalmente, a dessexuação, diz o Freud, a gente pode ver depois, mais adiante, nesse nosso texto inconsciente, obra do pré-sabido. Pré-consciente seria o certo dizer, né? Mas não vou falar. Do pré-sabido, que é onde moram os elementos da língua. O pré-sabido é aquele que aporta os elementos de uma certa língua para constituírem as aposições. Então, como é que é o processo de aposição? É o seu encontro com uma erótica, que quer dizer que você já está num tempo 2, porque supõe-se, então, previamente, uma sexuação. E essa energia vem desse vão, que é a usina. A usina da energia não me lembro qual é o termo que a colega falou, mas é cisão, vão, esse vão aqui, esse falta de encontro entre, sei lá, separados a dois, sistemas separados a dois. O inconsciente ocorre como função de sistemas separados a dois. Isso era 1900 quando ele disse isso. Então, por dessexuação, criam-se. Vou fazer assim para sei como fazer, né? Isso podia ser assim, não precisava ser assim, podia ser qualquer coisa, não importa. Não importa a forma, mas se tem uma forma, houve dessexuação. Se tem uma forma, tem uma erótica. Dá para seguir? Então, qualquer formação psíquica é decorrente de uma dessexuação. Qualquer. Isso é Freud, né? Isso só em psicanálise, né? Só com Freud, isso aí. Então, se tem alguma forma, não importa, porque aí o freguês é que decide qual é a forma, porque a erótica é do freguês, né? Se tem formações no psiquismo, houve dessexuação. E o que a gente tem ali é o produto de uma erótica. Acho legal dizer isso, que é tão simplificador. Posso voltar na nossa frase? Primeira frase. Não faz mal, né, se a gente anda tão pouco, porque pelo menos a gente vê se vale a pena ler, porque já que é um texto super ruim de ler, vamos ver se vale a pena. Mas olha lá. Então, o processo não consiste em cancelar e aniquilar uma. Isso aqui seria uma aposição representante da pulsão. Tá. Uma posição. Nessa denominação aí que a gente, por enquanto, está tocando. Pronto. Tá. Mas como é que se constitui essa unidade? Diz aí. Vocês que são psicólogos. Elas vão se constituir com os ouvidos de vocês. Se vocês não escutarem,
elas não se constituem. Na cabeça das pessoas não existe nada psicológico, enquanto elas não encontram um psicólogo. Elas vão ter posições para cá, posições para lá, posições para cá, posições, mas que essas aposições, se elas venham a constituir um elemento psicológico, só com o trabalho de vocês. Isso a gente tem mais tempo pela frente para para enxergar, tá? Para enxergar, porque senão parece um brado assim de monopólio de mercado, não é nada disso. Então, fico com pena, mas eu vou tirar aqui, tá? Fico super com pena, que parece que e a gente volta quando quiser nessas coisas, tá? A gente volta. Tirei. Pronto. Ainda estou na questão da unidade, tá? Olha só. Você pega uma frase, seja ela qual for, sei lá. Não vou perguntar para vocês qual é a frase que eu vou botar de exemplo. Mas olha aqui, ó, tá? Eu não vou escrever. Pô. Então, assim, laranja madura na beira. Você já sabe como é que termina, né? Da estrada. Pode ser? Pronto. Qual é a unidade? Qual é a unidade aqui? A gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades? Não sei. Tipo, na é meio pouco erotizável, né? Não sei, né? Não sei se alguém ia investir sexualmente um na. Até pode ser, mas tem uma tara já um pouco esquisita, né? Bom, tudo bem. Não leva a sério isso da tara, mas é que tem que ser a posição tem que ser uma dessexuação. Então, onde é a unidade? É tudo, é integral. Essa é uma Vorstellung? É uma aposição? Porque vai se ligar a outras, né? Quando é uma posição, vai se articular com outras. Quando a gente diz uma, é porque tem outras. Isso aí é só questão de ordem. Sim. Então, é aqui. Entende o que eu quero dizer? Que depende dos ouvidos de vocês. A abordagem da produção discursiva, está vendo a formação da borda aqui? A abordagem do discurso das pessoas é você que faz. Então, a pessoa vem, ali tem um discurso, e você, eu não sei se tem outra alternativa, mas parece que o que dá para fazer é abordar esse discurso, realizar uma certa abordagem desse discurso. Eu digo isso para psicólogos e acho que não trago muita, nem novidade, nem surpresa, mas a gente enxerga um pouco já do encargo que toca para quem escuta, que é uma atenção para as formações. O que ganha forma? Vai ganhar forma aos seus ouvidos. Eu não sei se vai ser aqui, se vai ser laranja madura, se vai ser laranja da estrada, se vai ser madura na beira. Eu não sei qual vai ser a unidade. Vocês também não sabem, porque vocês primeiro vão escutar. Agora, onde está o investimento? Onde está, quem fala se coloca? Onde é que está
Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Onde está, assim... o que emana desse que está falando, onde é que está? Então, aí tem uma coisa legal que é você... Não é que você tem que ser uma pessoa sensitiva, assim, ou para não sei o quê. Agora, você sente coisas. Então, eu diria para o pessoal do atendimento psicológico, não se preocupe de sentir certas coisas. E não desconsidera que sentiu. Porque isso aqui não está previamente na cabeça da pessoa. Essa intensidade produzida em primeira pessoa só se produz na frente de vocês. Não se produz senão na frente de vocês. Então, não é decifrar o que está dentro do coração, da alma da pessoa que está falando, não é nada disso. Coração é uma palavra boa. É uma palavra boa. Acho super legal o coração. Não é uma palavra, é uma noção super... Não está bonito no meu coração, mas é para ser um coração aquilo ali. Eu não sou muito bom de coração, mas tudo bem. Tu entende o que eu quero dizer aqui? Tu transforma um vão num vazio. Tem uma borda, entende? Pocotó, pocotó, tem uma borda no teu peito. Sabe o vazio interior, assim? Sabe? Então, não se trata de ir abrindo, sabe? O coração, abre o teu coração, porque aí vai começar a sair o que estava dentro, sabe? Não tem nada dentro das pessoas. Fico até chateado de dizer isso para vocês. Então não precisam abrir as pessoas, tá? Porque não precisa. Vão com calma, é só escutar. Só. É isso aí. Vou tirar os meus corações porque eles estão muito feios. Porque é muito diferente você lidar com o que não se encontra, com o vão. O vão. Em vão, sabe? Em vão. Em vão é tu querer juntar esses dois. Isso é que é em vão. Será em vão. Não tem como juntar coisa com coisa. E praticamente difícil, assim, é muito difícil que quem vem procurar você porque quer um atendimento psicológico, que ele não vem porque não está conseguindo juntar coisa com coisa. É muito difícil que não seja isso. Muito difícil. Deixa eu só dizer uma outra última coisa, talvez, para vocês para hoje. Então, a formação das bordas só se alguém atender. Senão, sem a abordagem, aquilo vai continuar assim, investimento disperso, investimento ou de esperança ou de desespero, tanto faz, está na mesma. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Porque eu falei bastante de psicológico, eu não queria fugir dessa praia, que é o seguinte. Uma formação psicológica tem que ser um composto. Tem que ser um composto de complexos. Um composto de complexos. Um composto de complexos. É muito feio, não é isso? Não adianta desenhar o que é psicológico, não adianta. Eu só não me preocupo com o meu desenho, porque não dá para desenhar o que é psicológico. Porque como é que desenha aí um composto de complexos? Não dá para desenhar. Mas uma
a posição nunca vai ser psicológica. Nunca. Precisa o plural. Uma lógica é uma articulação possível entre as oposições que você criar. Você cria esses elementos de ordem psíquica e articula eles uns com outros. Aí você gera uma lógica. Essa produção chama psicológica. Essa é uma produção psicológica. E aí vocês já veem que não tem uma lógica sem uma erótica. Porque sem erótica não tem os elementos. Sem dessexuação você não tem os elementos de ordem psíquica. É muito, muito delicado trabalhar com uma formação psíquica dessa natureza, uma formação psicológica. É muito difícil lidar com isso, até porque você está vendo que ela está juntando duas coisas que não tem como juntar. E normalmente não dá para dizer para as pessoas, vem cá, para de tentar juntar as coisas que não tem nada a ver uma com a outra, porque você é capaz de cair para trás a pessoa, cair no chão, a pessoa que escuta um troço desse, porque ela pode estar sustentada nessa certeza de que uma coisa tem sim a ver com a outra, e juntas elas fazem uma coisa só. Claro, eu estou com isso anunciando também uma sistematização que Freud chamou de narcisismo. E eu queria pensar com vocês, isso é uma questão, tipo assim, para a gente tocar em frente em estado de questão, não queria resolver a questão. Porque eu tenho para mim, assim, antecipadamente, que as formações psicológicas, elas são narcísicas. Tem para mim isso aí, que elas são narcísicas. E olha só, vá que sejam narcísicas, tá? Percebe a delicadeza do material com o qual você está lidando no atendimento psicológico? Se aquilo são formações narcísicas, pô, muito cuidado nessa hora, porque aquilo é uma coisa que não se mantém, a não ser com aquela produção ali. É o que dá unidade para aquela pessoa, é o suporte naquele elemento que ela, aquele troço narcisista que ela criou, nesse composto narcisista que ela criou. Desmanchar isso é um problemão, a pessoa pode cair no chão, desandar, pode cair. Então, sei lá, se eu pudesse dizer uma primeira palavra para quem atende as pessoas, tem gente que fala, nunca desfaça nada. Nunca desfaça nada. Se a pessoa quer desfazer, você acompanha ela. Agora, não desfaz os troços que ela criou, porque isso pode dar um problemão. Pô, eu sei que não estou dizendo muita coisa com isso, mas o nosso texto, narcisismo, está aqui, ó, em 14. O nosso texto ele vem depois da noção de narcisismo. E tem uma passagem no texto Introdução do Narcisismo, que é a Introdução do Narcisismo, o texto que eu li aqui antes de O Inconsciente, que ele diz assim, ó, para configurar, depende da tradução, né? Essa foi numa tradução que eu participei, está numa das revistas da Porra, 50 e poucos.
E lá está assim, para configurar um narcisismo é preciso acrescentar ao autoerotismo uma ação psíquica nova. E para configurar, é assim, ó, gestalten. Se lembra da Gestalt, que a gente estudava a Gestalt lá na psicologia, no curso de psicologia? A Gestalt, a forma, a impressão de forma no psiquismo, assim, aquela que gera o fundo, sabe? Gera um fundo perdido. Não é isso a Gestalt? Vocês se lembram daquela taça, ou era uma taça, ou era duas caras, assim, né? Uma de frente para a outra, ou era uma taça. Eu acho que isso ninguém se esquece, porque aquilo parece um jogo de criança, assim, bonito, assim, um negócio... É tão esclarecedor que tu não entende o que está dizendo aquilo ali. Mas ou tu via a taça, ou tu via as duas caras. E aí eu pergunto, que atire a primeira pedra quem viu já as duas ao mesmo tempo. Duvido. Porque ou via a taça, ou via as duas. E às vezes, se a gente é inteligente ou ágil, a gente pode... Mas, ao mesmo tempo, não emplaca. Então, a Gestalt é uma perda. Porque quando tu tem uma forma, o resto tu cria também, mas vira fundo, sabe? Sabe, fundo perdido? Dá uma pena de ter uma forma, porque o resto tudo. É legal esse negócio da formação psíquica, acho muito legal, muito legal. Então, para Gestalten o narcisismo, para que salte a sensibilidade de alguém uma formação narcísica, precisa acrescentar ao autoerotismo uma ação psíquica nova. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente podia depois olhar com mais... se deter um pouco, né? Assim, mais detidamente. Mas, em todo caso, aqui eu queria, então, igual narcisismo, peça narcísica. Eu vou botar formação narcísica, porque eu estou chamando Gestalt de forma e Gestalten formar. Pode ser? Assim, a obtenção da forma, sabe? Obter a forma, sabe? A formação narcísica. Para ter a Gestalt narcísica, precisa acrescentar. Então, olha só. Autoerotismo é uma erótica da qual os outros não participam. Tudo bem? Autoerotismo. Tranquilo? Pronto. A ação psíquica nova tem que ser alguma que não tenha a ver com essa erótica que dispensa os outros. Que só acontece se os outros estão excluídos. É muito legal isso, porque você cria a noção dos outros com autoerotismo, sabe? Isso é muito legal. Porque assim como a gente viu que tem uma usina para fabricar libido, senão não tem energia sexual em ninguém, assim também, do mesmo jeito, os outros podem não existir para alguém. Só existe se ele entrar num autoerotismo. Ele cria os outros por autoerotismo. Esses outros são excluídos daquela... É uma satisfação que só acontece se os outros estiverem excluídos. Então, percebe como é que se cria os outros? Excluídos. É bacana isso. Isso é entrada na... que nem a colega estava falando de entrada na linguagem, mas é entrada na... na linguagem, não tem problema dizer assim. É que essa ação psíquica nova, ela é diferente, tá vendo? A ação psíquica, isso aqui é uma aposição. E isso aqui requer o exercício de uma língua.
Isso aqui tem os outros. Aqui tem excluídos. Aqui não. Então são duas eróticas que não se encontram nunca. Uma que não funciona sem os outros, uma não funciona sem os outros, e a outra não funciona sem que os outros estejam excluídos. São duas eróticas absolutamente distintas. Então, tu cria a formação narcísica assim, juntando duas eróticas que não dá para juntar. Porque elas são heterogêneas. Tipo, como a gente viu outro dia, água e azeite. Junta que eu quero ver. Junta. Faz uma coisa só. Só com algum artifício que não pode parar nunca. Tipo, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Ó, juntou. Tá, mas então para que eu quero ver se juntou. Aí na hora que parar. Tranquilo que vai separar. É separados nesse sentido. Tá? Que não tem... não tem como fazer com dois um troço só. Mas acho que a gente pode voltar a isso com mais tempo, né? Porque senão a gente vai passar muito do nosso horário previsto, Letícia, não sei. Agora, às 9h20, deu 1h15, mais ou menos, né? O tempo previsto que a gente já tinha organizado para não ficar tão extenso e cansativo para ninguém, né? Falou. Acho que a gente pode dar seguimento na semana que vem. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, a participação. E também avisar que agora, após o seminário, eu já vou enviar o apêndice C, que o professor comentou, que o Luiz comentou antes. E aí, então, a gente se fala de novo semana que vem, no próximo encontro. Agora eu só vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigado pela atenção, tá? É preciosíssima a atenção de vocês.